Olá, pessoal do nono ano, professor Rodrigo, para recomeçar a nossa sequência agora de aulas, né? Nós já tivemos a questão das avaliações, vamos já falar delas aqui, e, graças a Deus, agora com o meu retorno, nós vamos conseguir, né, retomar aí as aulas, né? Mas antes de começar, como sempre, né, essa frase que diz o seguinte: vencedor não é aquele que sempre vence, mas sim aquele que nunca para de lutar. É legal essa frase, ela é um clichê, uma frase que qualquer um já viu aí na vida, né, de alguma forma. Claro que quem sempre vence é vencedor, claro, né? Mas aquele que sempre vence não tem, muitas vezes, a superação que aquele que não vencendo tem que ter para poder continuar lutando. Essa frase não é sobre aquele que sempre vence, mas aquele que supera quando passa por essas dificuldades. Né? Tá lutando por uma coisa, tem uma perda, vai lá e se levanta e tenta de novo, e procura outra forma. A gente vê muita história eu vejo, já vi muita história de empresários que tentou várias vezes, gente que quebrou, faliu, tipo, 3, 4 vezes, para na quinta acertar, né? Teve uma história de uma mulher que perdeu o emprego, estava lá quase passando necessidade, resolveu fazer bolo para vender. O bolo dela foi tão bom que ela cresceu, já tinha uma loja, né? Já tinha sei lá, uma loja lá de bolos. Então, essa perseverança é que ele fala nessa frase de ser o vencedor. É ter essa perseverança, porque a gente não vai vencer sempre, né? Cá para nós não iremos vencer sempre. Não tem como isso acontecer. Não tem como isso acontecer. Então, a gente precisa ter essa força para lutar, né? No caso dos estudos, eu sei que não é fácil estudar, é ruim estudar. É ruim porque não é aquele prazeroso, né? Como é estar no celular, vem vídeos, essas coisas todas. Mas é uma coisa necessária, que vai te trazer um benefício maior no futuro. O celular e as coisas trazem um benefício na hora, né? É bom, claro que é bom, eu passo o meu tempo no celular, né? O que não é bom é a tua dedicação ser mais ao celular do que qualquer outra coisa. Aí isso não é bom, né? Então, assim, mesmo sendo difícil, é possível você estudar, é possível ver o celular, é possível fazer outras atividades que você gosta de fazer e, mesmo assim, dar conta do estudo e conseguir fazer um bom trabalho, tá certo? Então, dito isso, nós vamos primeiramente aqui no sistema, onde eu vou olhar aqui sobre a prova de vocês. Aqui eu estou no Google Sala de Aula, né, onde vocês deveriam entrar. Depois eu vou ver com a gestão como é que a gente pode fazer para vocês começarem a ter o acesso aqui. Se vocês olharem, aqui foi passado 3 provas. Essa prova aqui foi das operações básicas, que eu ainda não sei quem foi que fez. Não tenho ainda noção, porque essa prova aqui foi igual para sexto, sétimo, oitavo e nono. Essa aqui, essa primeira aqui. Mas nós temos essas 2 provas de matemática 1 e 2 de vocês. Vamos aqui a de matemática 1. Ó, 9 alunos receberam esse trabalho, nenhum fez pelo Google Sala de Aula. Ninguém fez essa prova usando o e-mail institucional. Agora eu quero ver se alguém fez essa prova, aqui a prova de matemática 1. Eu quero ver se vocês fizeram essa prova, mesmo que seja com outro e-mail. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. Aqui no meu sistema, eu consigo ver detalhes. Pronto, ó. O que está acontecendo aqui? Nenhum de vocês fizeram a prova. Não tem... tá aqui, desculpa, gente. O sistema demorou aqui a abrir. Temos 3 pessoas apenas, temos 9 alunos lá na sala, e temos apenas 3 alunos que fizeram a prova. Aqui, ó, 3 respostas. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou reabrir essas provas. Aqui deixa eu ver aqui a outra, a de matemática 2.
Porque assim, pessoal, a gente está fazendo o nosso trabalho, a gente está disponibilizando, fazendo do jeito que se pode ser feito. Todo lugar está sendo feito dessa forma. Na Elza Gueixe está sendo feito dessa forma. Nas outras escolas, dos outros municípios, está sendo feito dessa lógica. Então, se você não fazer sua parte, aí fica difícil. Ó, só 3 alunos fizeram. Vamos ver agora de matemática 2. No meu sistema, eu consigo ver quem foi que fez, eu consigo ver questão por questão quem acertou o quê nesse sistema. Eu consigo ver quantas pessoas acertaram a primeira, aqui só 3 pessoas novamente. Então, eu posso aqui chutar aqui, foram as mesmas 3 pessoas. Porque, veja bem, eu quero passar depois uma recuperação. Como é que eu vou passar uma recuperação para você que não fez? A primeira parte é tentar fazer a prova. A recuperação, ó, tá aqui, ó, 3 alunos fizeram, tá aqui o nome, ó. Estela, o Ronald e a Vitória, apenas eles. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui essa primeira questão, que aqui a resposta certa, 2 pessoas acertaram, e essa resposta errada aqui, uma pessoa acabou marcando errada, né? Dessa primeira aqui. Ó, 2 respostas erradas de 3 pessoas que tentaram. Então, eu consigo ver esses detalhes assim, sabe? Agora sim, eu preciso que vocês façam. Então, para fazer aqui a minha parte, o que eu vou fazer? Eu vou liberar a prova até quinta-feira. E quinta-feira seria esse último dia. Tá certo? Para vocês tentarem fazer a prova. Então, vamos seguir aqui nossa aula de hoje. A nossa aula agora de hoje é de Matemática 1, tá certo? E nós já vamos iniciar com um conteúdo novo. Né? Deixa eu indicar aqui uma coisa para vocês. É legal se você copiasse no seu caderno alguns detalhes importantes das explicações. São detalhes que eu vou tentar ver se eu lembro dizer. Se eu fosse você, eu copiava isso aqui. Vou tentar lembrar. Mas os alunos são muito acostumados. Se eles verem o vídeo, quando vão para o exercício, tem que voltar no vídeo de novo para lembrar como é que foi feito. Aí são 2 trabalhos, tá entendendo? Se vocês anotassem assim, claro, você já começa, ou então vocês acompanham pelo livro, né? Na hora de fazer as atividades, que vocês têm um livro, né? Capítulo 1, equação do segundo grau com uma incógnita. Eu não lembro qual é a página, mas você olha lá no sumário e procura esse capítulo 1, equação do segundo grau com uma incógnita, que aí você vai ver. Primeiro, vamos entender o que é uma equação, o que é ser do segundo grau e o que é ter uma incógnita. Nós vamos entender essas 3 coisinhas aqui para quando a gente olhar para uma expressão, a gente saber que aquela expressão ela é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Primeiro, o que é equação? Bem, toda expressão, olha lá, aqui eu já vou puxar aqui a equação. Toda expressão que tiver o sinal de igual e tiver pelo menos uma letra, e essa letra seria uma letra no lugar de um número, nós temos uma equação. Simples assim. Tipo, se eu tiver assim, ó, A mais 5 é igual a 12. Nós temos aqui uma equação, porque nós temos esses 2 elementos. Nós temos o A, que é uma letra aqui que está representando aqui no lugar de um número, e nós temos aqui o sinal de... Nós temos o A aqui, e nós temos o sinal de igual bem aqui. Rodrigo, e se não tiver o sinal de igual, aí não é uma equação. E se eu não tiver nenhuma letra, aí não é uma equação. Beleza? Tem que ter as 2 coisas. Eu posso ter até muitas letras. Eu posso ter do tipo assim, ó. A mais B vezes C é igual a 5x. Por exemplo, ó. Aqui eu tenho uma equação. Aqui eu já vou indicar uma coisa. Cada letra dessa a gente chama de incógnita. Pronto. A incógnita,
O que é a incógnita? É justamente a tal letra. A letra que está ali representando um número. Então, incógnita nada mais é do que a própria letra. A letra que está representando o tal número desconhecido. Porque letra na matemática, gente, equivale a um número que naquele momento eu não sei quem é. Equivale a um número que naquele momento eu não sei quem é. Mas que com a equação eu vou poder descobrir que letra seria essa, que incógnita seria essa. Então, nós, pronto. Com essa explicação, nós já temos o que é uma equação, é uma expressão numérica, que tem uma expressão algébrica, desculpe, é algébrica porque tem letra. Numérica é quando só tem número. Algébrica é quando tem pelo menos uma letra no meio. Então, a equação, ela é uma expressão que tem um sinal de igual e pelo menos uma letra, e essa letra é chamada de incógnita. Beleza? Agora, o que é C do segundo grau? Vamos lá. Vamos botar aqui um exemplo. X mais 1 é igual a 8. Pronto, nós temos aqui uma equação e nós temos aqui uma incógnita, que é essa letra aqui. Nós temos uma incógnita. Beleza. Agora, eu vou fazer aqui outra para mostrar aqui o seguinte, tipo, 2A mais B é igual a 15. Aqui nós temos outra equação. Agora, repare aqui o seguinte, que nessa aqui eu tenho duas incógnitas, eu tenho duas letras. Eu tenho duas letras. Aqui eu tenho uma incógnita e aqui nessa segunda eu tenho duas incógnitas. Aqui eu tenho X e aqui eu tenho duas letras diferentes. Olha o detalhe, viu, gente? Aqui eu tenho duas incógnitas porque eu tenho duas letras diferentes. Rodrigo, e se fosse a mesma letra, aí seria uma incógnita só. Beleza? Quando a expressão tem a mesma letra, aí só é uma incógnita. Só é uma. Agora, se a expressão tiver duas letras diferentes, três letras diferentes, aí cada uma é uma incógnita diferente. Então, vamos entender agora o que é ser do segundo grau. Toda letra, toda incógnita, ela tem um expoente. No caso, vocês estão percebendo aqui que não tem expoente nenhum. Quando essa incógnita aqui, ó, não tem expoente. E, na verdade, ela tem, só que não aparece. Esse expoente é o número 1. Esse expoente é o número 1. Aqui também é a mesma coisa. Esse A tem um expoente 1 e esse B tem um expoente 1 porque não tem nada. Se tivesse alguma coisa, tinha que aparecer. Porque quando é 1, não precisa aparecer. Agora, quando é mais de 1, tem que aparecer. Então, gente, o que é ser do segundo grau? É justamente esse expoente, ele ser 2. Então, você está notando que essa expressão aqui, ela é do primeiro grau, porque o expoente é 1. Essa expressão aqui, ela é do primeiro grau. Aqui, quando tem duas letras, você vai olhar quem tem o maior expoente. Deixa eu ajeitar essa aqui, para a gente ter um exemplo aqui. Legal. Vou dar um exemplo de cada. Vamos supor que aqui seja o expoente seja 2. Aí, quando o expoente é 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, tem que aparecer. Pronto. Então, aqui nós temos uma expressão do primeiro grau, nessa primeira. Por que ela é do primeiro grau? Porque o expoente dela bem aqui é 1. Então, ela é do primeiro grau. Quando tem duas incógnitas, ou se tiver a mesma incógnita, porque pode acontecer isso aqui, ó, por exemplo. Pronto, vamos dar um exemplo aqui, que é o exemplo clássico. X ao quadrado mais 2x menos 1 igual a 0. Então, vamos ver essas três situações aqui. Deixa eu até... Ó, notem que aqui nessa primeira expressão agora, nós temos uma incógnita só. Só temos aqui uma incógnita, porque é a mesma letra. Porém, gente, só um minuto aqui, deixa eu...
Deixa eu só atender isso aqui rapidamente. Oi. Mãe, eu tô dando aula agora, tá? Já eu vou. Então, nós temos aqui, ó, uma equação, tá aqui o sinal de igual, tá aqui a letra, é a mesma letra, só é uma incógnita. Aí eu vou olhar para o expoente. Quem tiver o maior expoente é o grau dessa equação. Então, eu estou olhando que aqui tem 2, é o maior expoente, portanto, essa aqui é do segundo grau. Ela é do segundo grau. Essa aqui também ela é do segundo grau, porque o maior expoente é 2. Rodrigo, e se o maior expoente fosse 20? Aqui, ó, 20. Aí, meu amigo, ele é do 20º grau. Ele é do 20º grau. Tá certo? Então, estamos explicando cada uma de uma coisa. O que é uma equação do segundo grau com uma incógnita? É uma equação, que é uma expressão algébrica que tem um sinal de igual, tem letra no lugar de número, e tem que ser a mesma letra, se tiver mais de uma, para ser uma incógnita, e do segundo grau é porque o maior expoente é o 2. Então, quando eu encontrar essas 3 características numa expressão algébrica, uma equação algébrica, então eu vou ter uma equação do segundo grau com uma incógnita. Toma aqui uns exemplos. Olha essas 3 expressões que estão aqui embaixo. Essas 3 expressões. Nós temos as 3 características aqui. Deixa eu trazer lá para o outro lado. Isso aqui. Vou trazer para cá. Para a gente analisar aqui na nossa tela. Aqui. Pronto. Ela tem as 3 características, essas 3 expressões aqui, ó. Quando eu olho para ela, eu vejo que ela tem... Eu vejo que ela tem um sinal de igual. Eu vejo que ela tem a mesma letra, a mesminha letra, portanto, uma incógnita. E eu vejo que ela é do segundo grau, que o maior expoente aqui é 2, enquanto aqui é 1. Então, o maior expoente aqui é o 2. Aqui também, está aqui o sinal de igual, está aqui a letra com o expoente 2. Está aqui o sinal de igual e está aqui as letras, é a mesma letra com expoente 2. Pode ser um X, pode ser um A, pode ser um B, não importa, é a mesma letra. É a mesma letra, tá certo? Muito bem. Antes que alguém possa pensar qualquer coisa sobre isso, eu vou explicar logo uma coisa aqui antes. Vocês estão percebendo que isso aqui é uma equação do segundo grau com uma incógnita, que isso aqui representa o que está aqui. É a única desses itens que representa o que está aqui. Essa aqui é do segundo grau, mas ela tem 2 incógnitas, que é o A e o B. Então, ela não representa o que nós estamos estudando. Gente, ó, muita gente acha que isso aqui você pode diminuir desse aqui, ó, fazer essa conta aqui, ó. Porque aqui tem X, aqui tem X. Não pode fazer essa conta ela é impossível. Porque o X2 não se mistura com o X1. Tá certo? Não se mistura com o X1. Né? É como se você pegasse 2 canetas, 10 canetas, mas essas 10 canetas, 7 fosse preta, 7 preta e 3 azuis. Então, elas são canetas, mas elas têm cores diferentes. Então, se eu for juntar por cores, elas não vão se misturar. Então, aqui a gente junta por expoente. Então, quem tem expoente 1 não pode operar com quem tem expoente 2. Só quem tem expoente 2 é que pode operar com expoente 2. Como assim, Rodrigo? Vamos lá explicar. Explique melhor isso aí. Vamos lá. Tipo, x2 mais x2 existe. Isso aqui existe. Agora, isso aqui não existe. x2 mais x1. Eu não preciso botar 1, porque não... Isso aqui não tem como eu fazer nada, x2 mais x1. Mas aqui, x2 mais x2, é como se eu dissesse assim, ó. Uma caneta azul mais uma caneta azul. 2 canetas azuis.
Duas canetas azuis. Então, aqui no caso vai dar 2x2. 2x2. Lembrando que aqui você soma o seguinte, né? Aqui tem 1, aqui tem 1. Tem 1 mais 1, 2. Né? Então, assim, uma caneta azul mais uma caneta azul são duas canetas azuis. Uma caneta azul mais uma caneta preta é uma caneta azul mais uma caneta preta. Porque eu estou considerando as cores. E aqui, as letras consideram os expoentes. Tá certo? Então, eu quero mostrar aqui para vocês... eu já mostrei o que é ser uma equação do segundo grau com uma incógnita. Já mostrei isso. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o formato que a gente representa uma equação do segundo grau com uma incógnita. Existe um formato específico, um formato ideal. Ela pode vir de vários formatos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo disso. Deixa eu pegar aqui a caneta do rapaz. Por exemplo, x ao quadrado mais 1 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Mas isso aqui também é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Então, ela pode vir de vários jeitos, mas existe um jeito específico, que é o que vocês já devem estar percebendo aqui. Ela sempre é igual a zero. Ela é sempre igual a zero. Reparem aqui, toda equação do segundo grau com uma incógnita, o ideal não é que ela tem que vir desse jeito, não. O formato melhor para se trabalhar com essa equação é ela sendo igual a zero. Por isso que vocês estão vendo a equação aqui igual a zero. Certo? Toda equação do segundo grau tem que se apresentar. A apresentação dessa equação do segundo grau, de preferência, nesse modelo bem aqui, nesse modelinho bem aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Seu Rodrigo, mas esse modelo aí, que você está apresentando, tem 1, 2, 3, 4 incógnitas. Você não disse que tinha que ter uma incógnita, inclusive, está dizendo bem aqui, né? Com uma incógnita. Aqui eu estou vendo 4 incógnitas, beleza. Só que eu vou dizer para você que esse A, esse B e esse C são números. São representações de números. Porque isso aqui é para te dizer assim, quando você vê uma equação do segundo grau com um incógnito, eu quero que ela esteja nesse formato aqui. Eu não quero que ela seja igual a 5, igual a 6, não. Eu quero que ela esteja neste formato específico. Nesse formatozinho específico aí. É isso que essa explicação está me dizendo. Portanto, o A, o B e o C, na verdade, são os números que aparecem. Vocês estão vendo aqui que tem números? Estão vendo aqui que tem números? Aqui tem um 2, aqui tem um menos 40, aqui tem um menos 25, aqui tem um 6. Está vendo esses números? É esse A, esse B e esse C. Então, por exemplo, aqui ele está me explicando o seguinte, Eu quero que você coloque nessa ordemzinha assim. Primeiro vem o número com o x ao quadrado. Primeiro tem que vir o número com o x ao quadrado. Depois vem um número com x, que é a incógnita. E depois pode vir um número que estiver sozinho. Aí você iguala isso a zero. Então, eu vou trazer essa equação aqui, bem para cá, para você ver a comparação aqui, x ao quadrado. Olha como ela está bonitinha, Deixa eu ver mais. Olha como ela está bonitinha. Cadê a caneta? Menos 2x e menos 40. Olha como ele está bonitinho, igual a zero. Repare como ele está bem de acordo com o que está dizendo isso aqui, Olha como ele está bem de acordo com isso.
Ele está explicando assim, eu quero que as equações do segundo grau com incógnita fiquem nesse formatozinho. Rodrigo, se não tiver, aí você tem que colocar nesse formato, que às vezes não está. Né? Mas na frente a gente vai ver isso. Às vezes não está nesse formato. E aí você tem que colocar nesse formato. No caso aqui, você vai perceber o seguinte, eu acabei de dizer que as letras A, B e C são números. Então, aqui você vai perceber o seguinte, ó, aqui é como se tivesse um 1, tá, gente? Nenhuma letra está sozinha. Nenhuma letra está sozinha. Toda letra está acompanhada do número 1. Então, se vocês notarem, o valor do A é 1. Porque o A é o número que está com x ao quadrado. Se vocês notarem, o B é o menos 2, que é o que está com o x. Repare que a letra A vem com o x ao quadrado. Então, o número que tiver com x ao quadrado é a letra A. O número que vier com x é a letra B. E o número que vier sozinho é a letra C. Assim, eu tiro bem aqui o seguinte, ó. Que A vale 2, que B vale menos 2 e C vale menos 40. Eu tiro isso aqui, ó. Essa é a minha conclusão final. O A vale 2, que o A é o número que está com x ao quadrado. Todo número que tiver com x ao quadrado seria a letra A. Todo número que tiver com esse x seria aqui a letra B. E todo número que tiver sozinho seria a letra C. Beleza? Olha aí. Vamos agora ver aqui o outro lado, aqui, o próximo item. No próximo item, você está notando que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa nesse item aqui. Aí, nesse item, está faltando o x. Tem o x ao quadrado, né, que seria esse primeiro aqui, né, ó. Ele tem o x ao quadrado, esse primeiro. Ele não tem esse aqui, ele não tem. E tem o c. Então, se eu trouxer isso aqui para cá, veja como é que ele vai ficar, ó. X ao quadrado, seria aqui, menos 25, que seria aqui, porque o x não tem. Aí, o que é que nós entendemos com isso? O que nós entendemos é que o fato de não ter o x é porque ele é zero. Então, aqui é como se fosse, ó, 0x. Ah, entendi. Então, significa o seguinte, olha lá, significa o seguinte, que aqui tem 1, porque não tem nada, então o A vale 1, o B, na verdade, vale 0, porque não tem, e o C vale menos 25, porque está sozinho. Repare que o valor de C é o número que está sozinho. Sendo assim, então aqui o A vale 1, o B vale 0, que não existe, e o C vale menos 25, porque tem que levar sinal com tudo, viu, gente? Menos 25. Ah, Rodrigo, então, olha lá, isso aqui é legal também, né? Essa explicação aqui é simples. Porque essa aqui, essa primeira, ela está completa. Essa primeira, ela está completa. Porque ela tem os 3 valores. Ela tem o A, ela tem o B e ela tem o C. Agora, se você olhar para essas duas, você vai notar que essas duas, ela está incompleta. Incompleta. O que seria incompleta? É quando não tem os 3 valores definidos. O valor de A, B e C. No caso, o valor de B e C. Então, no caso aqui, eu teria o seguinte, ó. Comparando isso aqui com essa função, você está vendo que eu tenho o x ao quadrado, então o x ao quadrado aqui seria o A. Então, eu tenho que o A aqui vale 6. O x é referente ao B. Então, como está negativo, eu tenho que botar o sinal, viu, gente? Então, aqui o B vale menos 9. Menos 9. E aí não tem o C, porque o C é o número que fica sozinho. O C é o número que nem está com o x ao quadrado e nem está com o x.
O C está sozinho. Então, o C, ou o C, já que não apareceu ali, é porque ele é zero. E aí nós temos uma equação do segundo grau com uma incógnita incompleta. Incompleta. Rodrigo, e o A pode ser zero? Aí é o detalhe, gente. O A jamais pode ser zero. Deixa eu tentar explicar isso. Porque assim, ó, nós estamos dizendo que a equação completa é quando ela tem os três valores, o A, o B e o C. Se ela tiver os três valores, ela é completa. Agora, se ela só tiver dois valores, ou só um valor, porque pode acontecer, só um valor, pode acontecer isso aqui, gente, ó, tipo, 2, tá bem aqui, 2x ao quadrado. Então, ela é incompleta aqui também. Ela tem que o A vale 2, o B vale 0, o C vale 0. Mas você pode notar que eu não botei nenhum exemplo aqui que o A pode ser 0. O A jamais pode ser 0. Porque se o A for 0, deixa eu explicar o que acontece. Se o A for 0, isso aqui, ó, não existe mais. Do mesmo jeito que os outros. Se o A for 0, isso aqui não existe. Beleza? Se não existe, repare, eu acabei de explicar que ser do segundo grau tem que ser o expoente 2. Não foi isso que eu expliquei? Que tem que ter o expoente 2 para ser do segundo grau? Se isso aqui não existe, como é que ele vai ser do segundo grau? Como é que ele vai ser do segundo grau se isso aqui não existe? Aí ele vai ser do primeiro grau, porque aqui tem 1. Aí ele vai ser do primeiro grau, porque as incógnitas aqui é o x. O x é a incógnita. Então, você olha para o expoente do x. Então, se o A for 0, ali deixa de existir, isso aqui deixa de existir, e ele deixa de ser uma equação do segundo grau. Beleza? Então, gente, é essa a nossa explicação aqui, por enquanto. Hoje eu expliquei, de matemática 1, o que é uma equação do segundo grau com uma incógnita. Mostrei para vocês como é que ela tem que se apresentar, que é esse formato aqui, ax ao quadrado mais bx e mais c igual a 0. Esse é o formato que ela tem que estar apresentada, porque ela pode se apresentar em vários outros formatos, mas esse é o formato necessário para trabalhar com ela. E mostrei o que é ser completa, o que é ser incompleta. Mostrei que A, B e C são números na verdade. Representam os números. Tá bom? Então, dito isso, eu já falei disso aqui, no caso, o que é uma equação completa e o que é uma equação incompleta, já falei. E aí, no caso, ficou aqui a página 90, tem 4 questões lá na página 90 para você fazer, sobre tudo isso que nós explicamos agora. Beleza? Agora, gente, você tem a opção de parar agora o vídeo e fazer as atividades e depois continuar, ou então você continua aqui comigo, porque agora nós vamos para a matemática 2. Vamos agora para a matemática 2. Certo? Na matemática 2, deixa eu só ver aqui uma coisa. Na matemática 2, nós vamos estudar esse capítulo aqui, que é o capítulo... nós vamos falar disso aqui hoje. Cadê? O computador está pesando. Segmentos proporcionais. Deixa eu ver aqui só a página. Página 146. Na página 146, nós vamos falar de segmentos proporcionais. Na verdade, nós vamos falar de razão e proporção em primeiro lugar. Antes de falar disso, nós vamos ter que entender o que é uma razão e o que é uma proporção. Né? Então, vamos entender aqui o seguinte. Vamos falar de proporção em primeiro... De razão. Razão. Vamos falar de razão em primeiro lugar. Matematicamente. Vamos falar de razão e proporção matematicamente. Vamos lá. Muito simples, viu, gente? Ó, dados dois números reais, A e B, chama-se razão de A entre A e B, ou razão de A para B, o quociente de A por B. Olha aqui, isso aqui é muito simples, gente. Razão, por exemplo, aqui, ó. Vou tentar te dizer aqui. Vamos para cá.
Eu vou abrir aqui uma tela aqui para a gente trabalhar essas explicações. Nós estamos falando de razão matemática. O que é uma razão matemática? Se chama de razão matemática. Razão. Razão matemática nada mais é do que a divisão desses dois números. Uma razão de dois números é a divisão desses dois números. Portanto, por exemplo, qual é a razão de 3 e 8? Ora, 3 dividido por 8. Ou, que é o que a gente costuma fazer, 3 dividido por 8. Se der para dividir exato, normalmente a gente divide. Quando dá exato. Tá certo? Quando dá exato, já é 1 hora e eu tenho que postar a aula dos outros alunos do 6º ano. Mas vamos concluir. Então, fácil, né, não, gente? A razão de x e 5 é x dividido para 5. Isso. A razão de 10 e A. 10 dividido para A. A razão de 9 e 3 é 9 dividido para 3, que dá 3. Porque 9 dividido para 3 dá para dividir. Quando dá para dividir, a gente divide. Quando não dá, a gente não divide. A gente deixa assim, ó, no formato de fração. Não sei se você entendeu, mas a razão é a mesma fração, mesma coisa. Só muda o nome. Muda a matéria, muda o nome. Então, razão é isso, gente. Razão é isso aqui. Beleza. Então, vamos continuar lá. Então, tá aqui ele explicando, ó. Razão de A para B é o quociente de A por B, ou seja, A dividido para B ou A sobre B. Certo? Agora, o que é proporção matemática? Já mostrei o que é uma razão. Agora eu vou lhe mostrar o que é uma proporção matemática. Aí nós vamos lá agora para cá, para obter essa explicação. Proporção matemática, que eu estou falando só a nível matemático, eu não estou te explicando o que é uma proporção na prática ainda, eu só estou te explicando o que é uma proporção usando cálculos matemáticos. Cálculos matemáticos, o que seria uma proporção? O que seria uma proporção matemática? Nada mais é, gente, uma proporção é quando uma razão é igual a outra razão. Quando duas razões são iguais. Exatamente. Então, vamos pegar aqui um exemplo. 1 sobre 2 é uma razão e 3 sobre 4. Será que essas duas razões, que aqui 1 sobre 2 é 1 dividido por 2, e 3 sobre 4 é 3 dividido por 4, porque você também notou que razão é a mesma fração que é a mesma divisão. Toda razão é uma fração que é uma divisão, então toda razão é uma divisão, e que é uma fração, que é uma divisão, que é uma razão, e assim por diante. Então, eu vou ensinar aqui o jeito mais prático que nós temos de saber, é o mais fácil de todas as formas, para saber se essa razão é igual a essa outra. Porque, gente, é assim, ó. Deixa eu explicar aqui melhor. 1 sobre 2, vamos lá ver o que é 1 sobre 2. Vamos pegar aqui uma figura. Vamos pegar duas figuras do mesmo tamanho. Vamos supor que essas duas figuras são do mesmo tamanho. O que seria 1 sobre 2? Seria pegar esta figura, cortar ela em 2 pedaços no meio. Aqui 2, né? Ó, 2 pedaços. E desses 2 pedaços você pega um. Então, ó, isso aqui é 1 sobre 2. Esse pedaço que está amarelo. E o que é 3 sobre 4?
é você pegar essa figura, que é a mesma figura, cortar ela em 4 pedaços iguais, e desses 4 você pegar 3. Isso, ó. Observe as duas figuras. Observe que o 3 sobre 4, a parte amarela dele é maior do que a parte amarela da outra figura. Então, nós estamos vendo que eles não têm a mesma proporção. Porque eles não são iguais. Se eles tivessem a mesma proporção, a parte amarela de um ia dar igual à parte amarela do outro. Então, aqui, só por essas figuras, eu já vi que eles não são proporcionais. Mas como é que a gente faz, Rodrigo? Eu tenho um jeito bem mais simples para conseguir saber se essa razão ela é igual a essa. Você faz uma multiplicação que é assim, ó. 1 vezes 4, começando por aqui, inclusive, começando com esses dois. Desse jeito aqui. 1 vezes 4, 4. E 2 vezes 3, 6. Deu diferente. E 4 é diferente de 6. Portanto, não é proporcional. Porque quando são proporcionais, quando eu faço essa multiplicação, eles dão o mesmo valor. Vamos ver outro exemplo? Vamos ver aqui um exemplo aqui de 3 sobre 5 e 6 sobre 10. Vamos ver essas duas figuras aqui. Vamos aplicar a mesma técnica que nós aplicamos lá em cima. Primeiro esse aqui, ó. 3 vezes 10, 30. Do outro lado, 5 vezes 6, 30. Então, repare que deu igual. Portanto, eles são proporcionais, sim. Se eu desenhar a figura dessa fração, 3 sobre 5, e desenhar a figura 6 sobre 10, eles vão dar do mesmo tamanhozinho. Do mesmo tamanho. Se eu desenhar as duas figuras, vamos desenhar. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Primeiro aqui a primeira figura, vou botar assim grande. Vamos tentar aqui, né? Infelizmente não fica perfeito porque não consigo fazer aqui. Vamos tentar aqui, ver se eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, cortei aqui em 5 pedaços e vou pintar 3, que seria esse, esse e esse. A mesma coisa com a outra fração, só que eu vou cortar em 10 pedaços. Para conseguir cortar em 10 pedaços, para ficar mais ou menos parecido, eu vou fazer assim. Tudo bem. Agora, dos 10 pedaços, eu vou pintar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente percebe, ó? Eles dão exatamente o mesmo tamanho. Isso é ser proporcional. Proporcional é quando uma razão é igual à outra, e aí eles têm a mesma proporção, mesmo que os números sejam diferentes, mas eles equivalem à mesma parte. Beleza? Então, isso aí é a proporção, é quando uma razão é igual a outra razão. E aí a gente verifica com esse cálculozinho aqui, é muito simples. Tá certo, pessoal? Então, assim, gente, com isso, vocês têm um segundo exercício, que é aqui da página 146. São 3 questões. Certo, gente? Aqui, ó, página 146. 3 questões para vocês fazerem também agora nas atividades, tá bom? Então, assim, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vou interromper logo aqui a gravação, já vou botar a aula aqui do pessoal e já vou postar a aula de vocês para mais tarde. Porque agora está 1h10. E daqui a 20 minutos eu vou começar a minha aula da ELSA. Até mais, pessoal. Até a próxima.